Oi, queridos, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre hermenêutica. O que é hermenêutica? É a arte, a ciência de interpretar a palavra de Deus, de expor, explicar. Ela, então, depende do texto e do contexto que se encontra esse texto. Difere da exegese, que ela se detém na palavra ou no pequeno trecho, né? Seria um termo exegese usado na gramática, usado nas leis, nos códigos penais, né? Então é da etimologia daquele trechinho daquela palavra, tá bom? Então essa é a grande diferença. Então hermenêutica é interpretar a palavra de Deus no texto e contexto sociopolítico, filosófico, enfim, tudo que está vivendo naquele contexto histórico e daquela população ali, né? Que diz respeito à cultura, enfim. Então, a gente tem que ter noção, o que a gente está vivendo hoje, que é importante de manejar bem a palavra de Deus. Porque as heresias têm ocorrido porque as pessoas têm buscado dar entendimentos próprios, buscar na palavra para justificar os seus erros. E esse é o que a gente tem que estar atento para estar desmentindo e levando a verdadeira interpretação da palavra, que sempre vai levar à santidade, à alegria, à paz, todos os frutos do Espírito, longanimidade, benignidade, enfim, mansidão, domínio próprio. Existe liberdade de tradução da palavra de Deus. Depois que houve a tradução a partir da Reforma Protestante, a gente deixou de ser refém de homens que se acham donos dos seres humanos e passamos a ouvir a partir do Espírito Santo, né, e da leitura da sua palavra, que é tão recomendado para que a gente não seja ludibriado por pessoas que querem se aproveitar, né, se usar da gordura das ovelhas. A gente precisa estar cuidando para estar buscando sempre pessoas que têm entendimento, porque a palavra de Deus mesmo fala que todos nós vemos como um espelho disforme. Naquele tempo o espelho não é como hoje, tão limpo, a metodologia era diferente, enfim, e havia algumas distorções pequenas. Você sabe quando tem né? Hoje em dia eles têm até parques de diversões que põem espelhos e tal. Mas o que a gente vê é conforme a nossa deformidade do nosso ego no mundo. E que a gente já falou isso na libertação e cura interior. E quando a gente tem o Espírito Santo, a gente consegue andar na essência de Deus. Todas essas mágoas se despertam, mas mesmo assim existem muitas feridas ainda que nos anuviam a visão. Por isso que é importante a gente estar, isso é muito interessante do povo judaico, que eles adoram um debate sobre a palavra de Deus, porque isso gera um entendimento, uma busca, né? E hoje em dia isso não é permitido. Hoje em dia somente o que o mundo dita inclusive para os próprios cristãos, o que a gente deve fazer, deixar de fazer, como a gente deve agir, deixar de agir. Sendo que se a gente for na palavra, a gente vai ver que Jesus expulsou os mercadantes do templo, né, com chicote, derrubou as coisas. Imagina, raça de víboras, enfim. É um entre parênteses, porque o mundo quer calar a gente. Por isso que é importante a gente ter noção da palavra, saber ler a palavra, na verdade, e saber que o mundo não pode estar nos comportamentos. A gente tem que fazer, levar o amor, levar sim a graça, mas sempre com exortação também, caso venham a estar tirando a ira de Deus também, que isso virá, a justiça de Deus é clara, há de vir tudo aquilo que se faz nessa terra em prol da carne, não frutifica nunca no Espírito. É somente o que é feito no Espírito que vai frutificar. E por isso que é importante a gente estar interpretando bem a palavra e buscando sempre boas fontes e sempre estar buscando não julgar. E no caso, você ouve algo, conversa, né? Você está vendo algo aqui que não está gostando, venha conversar, porque o julgamento das pessoas afasta o debate, afasta o crescimento, tá bom? Cuidar para não estar acrescentando nada na palavra de Deus, é bem claro no Apocalipse, omitir também. Cuidar para não estar forçando uma interpretação, né? Aquele negócio, cuidar que a gente vai pegar o texto e vai colocar porque a gente quer que funcione. Não é bem assim que funciona. Cuidar também com o uso comum, né? Aquele
buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas, se referia ao texto acima, né? E depois, e o mundo, as pessoas costumam usar esse texto como se fosse todas as coisas do mundo. A gente sabe que não. Mas atenção, que diz lá naquele texto também de Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E muitas pessoas usam que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não, na verdade, o que se renova a cada manhã é as misericórdias e a palavra é viva e eficaz. Ela vai sim se vivificar no nosso espírito. A mesma palavra que você lê num dia, você vai ler no outro com outro com o coração diferente. O Espírito Santo vai falar porque ela é viva, né? Não é que ela se modifica, mas ela se molda ao que Deus quer falar para ti naquele momento. Isso sim ocorre, a gente sabe. Observar então o contexto com muito cuidado, ver o que está acima, o que está abaixo, né? O contexto imediato, o próximo e o geral, né, do texto. Descobrir qual é o pano de fundo da passagem, se está o autor, em que ocasião foi escrito, a localização geográfica, também ver o gênero literário, se leis, relatos históricos, alegorias, provérbios. No caso dos provérbios, a gente sabe que são várias frasezinhas, né? São provérbios. Então, assim, como é que vai botar um contexto? Só se for da vida de Salomão, no caso. Então, você vai... As parábolas também, orações, enfim, você tem que saber o que se trata, né? Identificar o gênero literário daquele ali, se você quiser fazer um texto textual, uma pregação textual. Descobrir os diversos significados de uma palavra. Interessante, se você tem dúvida, pega várias traduções, né? A gente sempre fala disso. Buscar o significado no receptor original, de preferência. A gente reforçando, não busca texto para sua ideia, mas busca as ideias do texto. O que o Espírito Santo, o que Deus, o que Jesus, né, está querendo dizer. Lembrar que é um livro de fé e não de ciência, apesar de que a ciência hoje em dia, graças ao bom Pai, está provando a fé. Eu tenho falado isso e é maravilhoso ver que todas as coisas têm... é matemática, Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, e a gente passa a analisar a ciência, a gente começa ainda a louvar mais ainda a Deus, porque é tudo tão perfeito na criação dele. Sem procurar pegar os textos difíceis a partir dos textos fáceis. Ou seja, você não entende algo, tá estranho, tenta pegar algo que tenha coerência, né? Não vai pegar... Aí você acaba tirando do contexto. Aquele difícil, então é isso. Não. Vamos ver qual é o princípio de Deus. O que se bate aqui, né? Sempre busca, como eu sempre digo, pessoas que têm maior conhecimento. No caso, eu não sou teóloga. Eu sou uma pessoa que fez uma especialização em teologia. Eu fiz Jocum, mas eu sei que tem pessoas que fizeram teologias, estudos mais profundos da palavra. Eu vou consultar elas. Eu tenho a chave bíblica, eu tenho, enfim, vários livros, tem a própria internet que tem um significado, então tá sempre buscando, né, no caso na exegese, se você tem dúvida, e para estar sempre procurando estar levando da forma mais pura e genuína a palavra de Deus, para que não venhamos a estar escandalizando. Por isso que eu digo, o que eu trago é o debate, né? A palavra de Deus, ela é perfeita. E nós estamos sujeitos ao Espírito, o profeta é sujeito, né, também a ser julgado. E não tem nada de errado nisso. O que importa é que Deus seja glorificado. Se em algum momento você vê que alguém falou algo errado, vá conversar com ele, de repente ele vai crescer. Se ele for sábio, ele vai crescer. A própria palavra fala isso. Mas se a pessoa ela é carnal, ela vai se ofender. Aí você tira a sua base de quem é quem ali, de quem que você deve ouvir, tá bom? Só como pregadora, esteja sempre ciente de que nós devemos sempre engrandecer o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês.